Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão conseguindo ver, nos ouvir bem aí? Boa tarde. Coloquem aí no chat se está tudo ok, se vocês estão conseguindo nos escutar bem, nos ver direitinho. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Zona de Impulso. Hoje nós estamos aqui nos dividindo, vamos ter uma aula mais informal de bate-papo, onde a gente vai juntar aí dois pontos bem importantes, que é o bem-estar e o engajamento, né? Então, sejam todos bem-vindos. O objetivo é a gente ter aqui mais ou menos 1 hora de duração, a gente vai tentar focar aqui nos 45 minutos para ter um tempinho no final para ver um pouquinho as dúvidas de vocês, quem quer compartilhar aí alguma coisa, tá bom? Tá tudo ok? Aí estão conseguindo nos ver direitinho? Estou conseguindo ouvir? Dá um ok aqui para a gente ver se está tudo ok. De som. Ok. Estão dizendo que está tudo bem. Pronto, Então, maravilha. vamos começar. Gente, é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, mas toda quarta-feira, 14h15, é dia de aula, né? E eu sempre digo que esse momento é um momento importante, né? Se você é profissional de RH, se você é um líder, se você precisa gerir pessoas, é importantíssimo que você esteja conectado com, né, novos conteúdos, com esse novo momento, que é um momento de aprendizagem contínua, né? A gente tem que ser um lifelong learning, né? Um aprendiz para sempre, porque a gente nunca deve deixar de buscar os novos aprendizados, né? E essas aulas são aulas que a gente está disponibilizando gratuitamente para quem se inscreve no nosso Zona de Impulso. Todas as quartas-feiras, às 14h15, né? São temas sempre voltados para gestão de pessoas, para profissionais de RH e também para lideranças. E o nosso tema de hoje, né? Assim, tenho aqui o prazer de dividir aí esse momento com a minha sócia querida, Ana Cláudia, que é uma expert em liderança. E a gente resolveu bater um papo hoje, né? Ter um papo mais informal, também ouvir um pouquinho o que é que vocês trazem aí em relação a essa questão do bem-estar, desse mix aí entre bem-estar e engajamento. Né? A gente aplica muitas pesquisas de engajamento nos nossos clientes e a gente percebeu, inclusive com a nossa empresa, que esse pilar do bem-estar, que é um fator bem importante para o engajamento das pessoas, ele teve uma queda durante esse período de pandemia, né, e pós-pandemia, que a gente ainda não chegou ao fim disso, mas se Deus quiser, em breve estamos saindo. Mas todo mundo está retomando aí, né? E nós percebemos isso, como esse fator, essa dimensão bem-estar, ela foi afetada por esse momento de mudanças bruscas, de crise, de doença, e assim, eu queria saber se também aconteceu isso aí nas empresas onde vocês trabalham, né? Coloquem aí no chat se isso aconteceu. O bem-estar não só físico, né? Muitas pessoas foram afetadas fisicamente com tudo isso, né? Tiveram que parar de se exercitar, mas principalmente o bem-estar psíquico, né? As preocupações, os medos, as ansiedades, medo em relação a como é que vai ser o trabalho quando a gente retomar, como é que vai ser esse novo normal, o medo como é que vai ser em relação ao futuro. Gente, é muita empresa quebrando, então assim, é tanta coisa que a gente escuta e é muito natural que as pessoas fiquem ansiosas, né? Que o bem-estar, que não é só físico, não é só você não estar doente fisicamente, mas também bem emocionalmente, psiquicamente, ele tem sido muito afetado com tudo isso, né? Então, a gente resolveu trazer esse tema. Nós recebemos ao longo desse período, né, Cláudia, muitos líderes com dificuldades, se sentindo muito desgastados emocionalmente. Então, a gente ficou pensando como é que a gente pode, né, trabalhar, atuar, intervir, trazer aqui para vocês alguns protocolos, né, assim, na brincadeira do termo, mas assim, uma espécie de um protocolo, ideias, sugestões, dicas que pudessem ajudar vocês
que são profissionais de RH, que são líderes, né, que têm um papel importante dentro da organização, como é que a gente pode ajudar vocês a se recuperar desse desgaste emocional que toda essa pandemia deixou em todos nós, né? Tá todo mundo aí mexido, chacoalhado, com tudo isso que aconteceu, né? E a gente pensou em trazer um pouco essa ponte, né? A Cláudia fez uma live há umas 2, 3 semanas atrás sobre a questão da liderança adaptativa, né? Então, uma teoria muito bacana. E a gente pensou em fazer, né, trazer isso para o profissional de RH. Como é que o profissional de RH, como é que o líder pode usar essa teoria, né, da adaptativa e a gente fazer uma ponte com a questão aí do bem-estar, para aumentar esse bem-estar. A gente precisa fazer alguma coisa, não podemos ficar parados, precisamos atuar nessa recuperação aí emocional, nessa recuperação aí, nessa disposição emocional para estar no trabalho, para poder reagir a tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso é fundamental mais do que nunca. Uhum. E aí eu queria passar para a Cláudia para ela falar um pouquinho aí, trazer um resgate aí dessa teoria da liderança adaptativa e para que a gente possa, né, ir fazendo aí essas pontes. Então, gente, realmente esse tema, como a Samara colocou, é um tema atual, né? É um tema que a gente está vendo junto aos nossos clientes, estamos vendo essa questão do bem-estar sendo comprometido, sendo impactado. E aí a gente pensou assim nesses protocolos. Quando a gente falou em protocolos, são mais insights, né, que a gente pode ter em relação à questão adaptativa. Então, a gente vai pescar um pouco essa expressão adaptativa, que vem lá dessa teoria do Ronald Heifetz, né, que traz essa questão dessa tríade, né, desse protocolo que é uma tríade, que é o que eu descarto, o que eu mantenho, o que eu inovo. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente for trazer para a questão do bem-estar e fazendo um link aí com a questão do RH, a gente pode trazer aí algumas reflexões, tipo, o que eu vou descartar no meu comportamento, ou na minha atividade, ou na minha atuação enquanto RH. E também eu gostaria de trazer um viés não só da atividade, mas um viés também de cuidado daquela pessoa que está à frente do RH, que também está sendo pressionada, que também está sendo impactada, né, que está vendo muitas vezes, alguns movimentos difíceis, né, muitas vezes para encarar, como um volume de demissões grande, ou um volume de afastamentos, ou um volume de suspensão. Então, isso tudo mexe muito conosco, isso tudo traz para a gente um viés de realmente a gente ter que dar conta, né, principalmente emocionalmente, como a Samara colocou, psicologicamente. Então, como é que eu estou? E também a nível de estratégias, de gestão. Nós somos cobradas disso, né? Então, assim, a nível de descartar, vem aqui uma análise, uma reflexão. O que eu tenho que descartar? Será que eu tenho que descartar velhos modelos, velhos pensamentos, ou pessoas negativas, ou notícias negativas, ou a minha lente que pode estar negativa de olhar para situações? Então, o que é que nós, como profissionais de RH, ou nós líderes, precisamos descartar nesse momento para trazer e gerar esse bem-estar? O que é que quem quiser ir colocando aqui, né, seria interessante, né? É interessante essa questão do descartar, porque a gente tem uma mentalidade muito de acumular, né? O que é que eu tenho que trazer, o que é que eu tenho que... E a gente tem, de fato, essa dificuldade de se desprender, né? De se desligar, inclusive, de conceitos antigos, né? Eu estava outro dia assistindo aí o curso do Murilo Gun, e ele falando, poxa, a gente vê a questão do esquecer, do se desprender como algo negativo, né? Quando você fala, a pessoa tem Alzheimer, né? Então é uma coisa negativa, a pessoa está esquecendo tudo. E muitas vezes a gente está nesse momento em que a gente deveria sim esquecer algumas coisas, né? Para poder a gente, de fato, se reinventar, né? E estar aberto aí ao novo. Então, eu acho que é importante também a gente ver nesse cenário a questão de tantas notícias ruins, né, que talvez a gente precise até descartar um pouco. Né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa tão negativa, ele, puxa vida, vai quebrar muita empresa, vai não sei o quê.
Então, assim, era um discurso tão negativo que parecia que essa pessoa não tinha nenhum protagonismo nisso tudo, né? Então, o que é que a gente pode pensar, né? E por outro lado, você vai e assiste uma live com um empresário, com um CEO, como aquele Guilherme Benchimol, da XP, e o cara super positivo, achando que nunca teve um momento tão propício para investir, para empreender no Brasil como agora, né? Então, assim, são duas formas de enxergar a realidade, né? Qual é delas que a gente precisa, de fato, descartar? Talvez esse pensamento negativista, né? E é isso que você colocou, Samara. Muitas vezes é a lente, é o meu olhar para a situação. Eu posso ser realista, eu posso saber que o contexto é um contexto de crise, é um contexto de dificuldade, mas aí eu posso ser, como você colocou, protagonista. O que é que eu posso trazer de novo? Qual é a estratégia que eu posso, na realidade, implementar para trazer inovações, para trazer algo que vá trazer para as pessoas e dar para as pessoas essa sensação de bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar emocional, físico, né? E muitas vezes as pessoas estão precisando, um dos fatores do bem-estar que muitas vezes é muito comprometido nessa fase, é a questão da insegurança. Né? As pessoas se sentem muito inseguras com todo o contexto, né, do que está acontecendo, então é preciso que nesse momento o RH tenha ações para trazer, descartar aquilo que é negativo e trazer para essas pessoas as boas notícias, e trazer para essas pessoas as boas estratégias, e trazer momentos. Será que a gente não pode, nesse momento, aí a gente vai falar um pouco disso lá na frente, que é a questão da inovação. Se eu descarto, eu mantenho, eu inovo, mas em que esfera, em que ações eu posso implementar? Isso, e a gente está num momento onde o que é mais importante para o negócio sobreviver, né? Ele retomar, né? Como muitos estão retomando aí aos poucos, não retomaram na sua integridade, mas retomar com toda a sua força de trabalho extremamente, né, com gás para poder fazer com que esse negócio sobreviva. Porque vamos imaginar um negócio aí retomando, como tem aí, a gente tem clientes aí, por exemplo, em Juazeiro do Norte, né, que ainda não retomou aí as atividades. Imagina quando esse negócio retoma e as pessoas retomam nesse marasmo de pessimismo, nesse pensamento. Como é que essas pessoas vão atender o cliente, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente precisa, mais do que nunca, ter um ambiente que promova esse engajamento. A gente tem que estar muito focado nisso. Porque se a gente não, de fato, tiver pessoas engajadas, como é que esse negócio vai retomar com produtividade, com assertividade, com a energia que precisa para o negócio, né, levantar? Afinal, são vários meses parados, né? Então, é significativo, né, que a gente tenha um olhar também positivo, que a gente descarte esse pessimismo, essa onda de notícias ruins, e tenha um olhar positivo para que a gente possa passar para as pessoas. Né? O Lucas de Tauá, né, do RH de Tauá, da Estação Camilo, ele está falando que segurança hoje é um capital, né? Então, é verdade, né? Porque esse bem-estar, muitas vezes, ele vem através dessa sensação de segurança. Então, quais as ações que eu posso implementar que vai resgatar essa segurança, essa confiança das pessoas, né? No contexto, na empresa. Então, isso é muito importante. E trazer, eu diria até trazer também essa segurança psicológica, porque eu acho que tem mais a ver com segurança psicológica do que, né? Porque a gente viveu um momento aqui que mostra o quê? Que a constante a partir de então vai ser o quê? A mudança, né? Então a estabilidade não vai mais existir como existiu no passado, né? Então a gente precisa cada vez mais também descartar, né, preparar também as pessoas para esse movimento de, vamos dizer assim, insegurança, mas insegurança que traz coisas boas, né? Assim, uma mudança. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas comentaram com a gente tinha um call center que funcionava todo presencial, de repente a gente teve que mudar todo o call center para trabalhar à distância, em home office, né? Então, assim, a gente nunca tinha pensado que isso podia dar certo e está dando certo, né? Então, assim,
as mudanças, né, trazendo aí oportunidades de melhoria para as pessoas. Então, e aí eu queria trazer um viés desse descarte também, em relação à atuação do profissional de RH no âmbito do perfeccionismo. Muitas vezes, e nesse momento, a gente também tem que se permitir saber que nós não vamos ter todas as respostas, até porque estamos no contexto de incertezas, né? Mas que a gente também não pode se cobrar um perfeccionismo. A gente tem que ter aquele comprometimento, aquele compromisso de fazer o melhor, mas perfeccionismo não. Então, a gente descarta o perfeccionismo e faz uma aliança com a compaixão, né? Porque a compaixão é que vai trazer para a gente essa sensação de que eu estou fazendo o meu melhor, e aí sim as ideias vêm, né? Aí eu posso atuar de uma forma mais positiva, tá? Então, assim, isso a gente substituir o perfeccionismo por compaixão, nesse momento ele é muito estratégico, né? E descartar essas ideias de perfeccionismo, né? Outra coisa é aquele cuidado que eu tenho que ter de não estar o tempo todo disponível. Muitas vezes o plantão é diferente de prontidão. Eu li isso essa semana que eu achei muito interessante. Bacana, né? Então, assim, eu não preciso ficar de plantão, eu preciso estar de prontidão para cumprir com meus prazos e fazer o meu melhor dentro daquilo que eu acordei, mas eu não preciso ficar 24 horas ligada, nem o tempo todo olhando o WhatsApp para estar respondendo às pessoas, mesmo que eu esteja fazendo home office ou o outro esteja fazendo. Eu preciso, sim, criar uma consciência de tempo, né, de utilidade do meu tempo, porque isso vai me gerar bem-estar. Porque eu tenho que ter um momento de parar, de cuidar da minha família, de curtir o meu contexto, de cuidar da minha vida, de me cuidar, de fazer uma meditação, de fazer uma ginástica, porque isso vai trazer um bem-estar, né? A partir do momento que eu tenho que eu me movo, que eu tenho uma atividade física, isso vai me causar um bem-estar também, né? A gente sabe aí que a atividade física traz as endorfinas, que elas têm a sensação, trazem a sensação de bem-estar. Então, é muito importante que a gente avalie e analise bem esse contexto, né, do descarte. E outra coisa, assim, só para ir fechando, é a história do excesso da informação. Puxa, gente, como isso está forte, né? É muita coisa, é muita informação disponível, muita informação ao mesmo tempo. É fake news, a gente não sabe o que é fake news e o que é informação verdadeira. Então, isso tem causado nas pessoas também uma ansiedade, né, uma dúvida. Então, vamos ter critérios, vamos ver quais são os meios, as fontes confiáveis. Vamos ter cuidado com isso para a gente não se assoberbar de informações e assoberbar a nossa equipe, tá? Então, acho que isso é bem importante. Sim, fundamental. A gente fica, de fato, né, com tanta informação e, às vezes, queria também destacar que tem muita informação ruim e, ao mesmo tempo, tem muita informação boa disponível, né? Muita live boa, muita aula boa, muito conteúdo bacana. Cursos, né? Cursos, como né? esse aqui que a gente está agora. Exatamente. E que às vezes é difícil a gente colocar limites, né? Assim, estabelecer qual é o momento que eu vou fazer. Então, assim, mas que também a gente precisa fazer esse exercício, né? A gente não pode estar também com aquela ansiedade, né? De consumir informação e acabar também deixando de fazer o que é essencial, como a Cláudia colocou, né? O que é essencial nesse momento? É essencial que as pessoas estejam no trabalho e consigam se recuperar desse desgaste emocional, consigam estar engajadas para poder fazer um bom trabalho. Né? Então, identificar esses pontos que estão afetando esse bem-estar é fundamental, né? É o mais importante nesse momento. Verdade. Aí eu acho que a gente já poderia passar para o protocolo do manter, né? A gente já falou, acho que ficou claro a questão do descarte, né? E aí a gente vai agora para a questão do manter. O que é que eu vou manter no meu comportamento, na minha rotina, no meu contexto, que é saudável, que traz valor para mim, para o outro? Então, se a gente falar em RH, quais são as ações que a gente já vinha fazendo, que a gente passou a fazer, que tem agregado tanto as pessoas,
né? Então, isso sim a gente precisa manter. Sempre com aquela visão, quando a gente for implementar os protocolos, aquela visão da situação atual, por isso que a gente tem que ter esse momento de análise, né? Para a situação desejada. Né? Eu estou hoje nessa situação, mas aonde eu preciso estar? Aonde eu quero estar? E dali, sim, eu descartar, eu me apropriar dos protocolos, eu descartar o que é que eu vou manter para chegar nessa situação desejada. Então, isso é muito importante para que a gente possa ir alinhando os nossos comportamentos. Então, o que é que eu tenho que manter? Quais são as rotinas, né, do RH, do dia a dia? Quais são os projetos? E o que é que eu preciso manter eu como profissional? Eu preciso manter lá, se eu comecei a fazer minha meditação, eu preciso manter os meus momentos, né, de relaxamento, de atividade física, eu preciso manter os meus momentos com a minha família, e aí eu preciso também, voltando aí para a questão profissional, porque tudo está muito interligado, né, o pessoal com o profissional, principalmente nesse contexto, o que é que eu preciso manter a nível de rotinas? Então, essa reflexão, ela é muito pessoal, ela precisa fazer parte da minha análise enquanto atuante na área de RH, né? Verdade, Cláudia. E também eu penso que nesse momento é bem relevante a gente poder olhar para os nossos sentimentos, né? Se você é um profissional de RH, se você é um líder e você também está se sentindo desgastado, né, cansado, é importante você olhar para esses sentimentos e validar os seus sentimentos, porque a gente tem vivido um momento, né, que todo mundo quer mostrar que está bem, né? Então nas redes sociais todo mundo está bem, está se exercitando, e às vezes isso não acontece com a gente, e a gente, ao invés de se sentir humano, normal, a gente começa a se chicotear, né? Começa a se criticar. Então é bem importante a gente aprender e ter esse olhar de validar os seus sentimentos, né? Aprendendo a fazer esse exercício que a Cláudia trouxe, né? Assim, e fazendo alguns ajustes, para que você também possa aprender e validar os sentimentos das outras pessoas, que muitas vezes têm medo de expor o que estão sentindo, né? Principalmente no ambiente profissional. E a gente pôde perceber que esse momento ele foi tão estressante para alguns líderes, principalmente os líderes que estão, né, num nível mais executivo, que suportaram maior pressão de ter que ver inadimplência, de ter que ver, né, perda de receita, de ter que repensar o modelo de negócio. Isso foi tão impactante que teve momentos onde, né, esses líderes, essas pessoas chegaram e disseram: olha, eu não estou mais dando conta, eu estou cansado, eu estou me sentindo exausto né, de tanta reunião, de tanto passar. Então, assim, poxa, que né, grandeza poder mostrar a sua vulnerabilidade, né? Ter um espaço para mostrar que você sim está se sentindo assim. E é nosso papel, né, reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa ajudar também o outro. Se ele não reconhece que ele está se sentindo assim, ele vai sempre querer fazer mais, fazer mais, fazer mais, e aquilo daqui a pouco ele está doente, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né, de poder estar reavaliando aí essas situações de estresse e, de fato, buscar nesse momento, assim, se conectar com os seus valores, né, ver o que é o valor ali da organização, para também conseguir levar isso para as pessoas, né? Nessa questão que você trouxe aí, Samara, da liderança, realmente, sim, a gente que entra em contato, né, de uma forma sistemática com líderes, diretores, superintendentes, pessoas que têm cargos de liderança ou lideram projetos, né, a gente percebeu, sim, essa cobrança, né, e esse impacto de uma nova forma de atuar, né? Então, assim, de repente eu sou exigido como líder de atuar de uma forma diferente. Então, eu tenho que passar, e aí veio uma grande lição, né, que eu acredito até que ela já vinha antes da pandemia, de uma forma muito incisiva, que é a questão do confiar, né? A gente precisa, sim, enquanto líderes, aprender a confiar. Não tem sentido eu ter uma pessoa na minha equipe se eu não nutro pela essa pessoa com respeito e confiança. Então, hoje, mais do que nunca, os líderes, principalmente aqueles que lideram equipes remotas, aqueles que lideram pessoas que estão em home office, eles não têm o direito, né? Eles não podem
lamentavelmente, para alguns, não confiar nas pessoas, né? Porque as pessoas estão ali, sim, fazendo o seu melhor e nós sabemos o quanto algumas empresas, por incrível que pareça, a gente até melhoraram e muito a produtividade com o home office. Outras, claro que tudo depende do segmento. Então, essa cobrança do líder em uma atuação diferente, em um ter que fazer diferente, eu lembro bem que um diretor conversando comigo, ele falando assim, Ana Cláudia, eu sempre fiz reuniões com a minha equipe, individual, sempre fiz reuniões em equipe, mas assim, eu não estou sabendo fazer uma reunião à distância. Eu estou inseguro, eu fico achando que as pessoas não estão prestando atenção. Então, muitas vezes, essa insegurança vem por quê? Porque eu não quero descartar um modelo antigo e pegar a essência, né, desse modelo e apenas adaptar. E com essa adaptação, bom, se eu fazia, eu fiz a pergunta, mas por que você não continua fazendo as reuniões? Por que você não continua inserindo na sua rotina, na sua agenda, ter reuniões com cada pessoa da sua equipe? E aí ele alertou, a gente combinou, né, fez um combinado de uma forma de fazer isso, que sejam reuniões mais curtas, que sejam mais objetivas. E ele começou, ele retomou e ele até me deu um feedback, olha, como está sendo positivo, né? O simples fato apenas de eu mudar o olhar, gente. Poxa, eu posso fazer a mesma reunião, apenas eu vou fazer de uma forma diferente. Então, eu posso estar perto, né, apesar de distante. Então, essas coisas, elas fazem com que eu mantenha meu contato com a minha equipe, eu mantenha essa integração. E aí ele começou a fazer, ele disse que fez um happy hour, que foi um sucesso. Ele descobriu que uma pessoa da equipe tocava violão. E aí ele passou, disse, bom, gente, eu vou marcar um happy hour, marcou um happy hour, combinou com essa pessoa, e aí no final do happy hour, assim, no happy hour, o cara tocava, e aí ele combinou que todo mundo, quem pudesse abrir sua cervejinha, seu vinho, seu petisco. Ele disse, Ana Cláudia, era para ser de 2 horas, foram 4 horas de happy hour. Né? Olha que legal. Então, assim, como é interessante, ele mudou o olhar, ele achava que happy hour só podia ser se fosse, né, no barzinho, ele só achava que reunião só podia ser se fosse olho no olho, e ele se surpreendeu.